Oi, mais um vídeo sendo feito sobre o mesmo assunto, mas não me julguem. Desde meu último vídeo há 7 meses atrás sobre a treta, aconteceu bastante coisa nova. E além disso, basicamente esse meu vídeo vai ser uma versão atualizada do meu último vídeo sobre a treta. Mas mesmo assim eu recomendo você assistir aquele vídeo, já que ele tá muito bom na minha opinião. Mas enfim, esse vídeo vai ser feito por tópicos, mas vai ser um pouco diferente, já que eu vou falar sobre cada pessoa em um tópico. Para o vídeo não ficar muito bagunçado, eu vou fazer dessa forma. Mas enfim, agora que eu já fiz a introdução, vamos partir pra polêmica, que é por isso que você tá aqui. Davi, não adianta correr, nós vai bagaçar você. Bom, primeiro eu vou fazer um resumo do que o Davi Games fez durante esses 7 meses. Durante os 7 meses, o Davi ficou me copiando algumas vezes. E ele ficou lançando uma justificativa que outros canais também já fizeram a mesma coisa que eu. Só que tem um detalhe, na época a gente tinha terminado a amizade recentemente. Parece que ele não tinha um mínimo de senso. E quando eu falava copiar, era copiar na cara de pau mesmo, galera. Tipo coisas que eu fazia e horas depois ele também fazia a mesma coisa no canal dele. E pra vocês terem noção quão na cara tava, o próprio moderador dele, que é inclusive um dos maiores baba-ovo dele, viu aquilo e comentou no canal dele reclamando que ele tava me copiando. Outra coisa que aconteceu durante os 7 meses é que eu fiz uma postagem no meu canal avisando que eu ia fazer mais um vídeo sobre a treta. E o racista do Miguel Games BVC fez uma postagem marcando o Davi. E o Davi comentou na postagem falando que eu ia fazer um vídeo só xingando ele. Baseado em nada, já que meus outros vídeos sobre a treta não foram só xingando ele. Pelo contrário, meus vídeos têm provas e argumentos, uma coisa que ele não tem, já que ele é tão covarde que nem pra responder meu último vídeo ele presta, já que a reação dele quando eu postei aquele vídeo foi essa aqui. Sim, ele ficou me xingando gratuitamente. Engraçado que ele fala que eu ia fazer um vídeo só xingando ele, sendo que foi ele que teve esse tipo de reação na época. E pra quem tá com preguiça de ler, pode deixar que eu leio pra vocês. A primeira mensagem aqui do Davi é: eu quero que o Max vão tomar no meio do seu cu, bando de baba-ovo, principalmente o fudido do Cauê. Cara, eu sinceramente eu não me importo dele ficar me xingando, já que a única coisa que ele sabe fazer é ficar xingando os outros, né? Já deu pra perceber que a única coisa que ele sabe fazer é ficar xingando. E até o Cauê tomou de graça, né? E também, galera, teve uma vez, né, que eu briguei com o Davi Games e quem fez eu me resolver com ele foi o Cauê. Então, pra vocês terem noção, então ele queria o bem da nossa amizade, né, na época. Então, mano, pra do nada ele começar a xingar o Cauê dessa forma, velho, sendo que foi ele que convenceu ele, né, uma época aí, né, a gente se resolver, quando eu tinha brigado com ele uma vez lá no Discord, galera. Então pra vocês terem noção, mano, do nada o cara xinga o Cauê. Aí o Mr. Boymon responde: que isso, o Max não fez nada. Aí o Davi Games fala: foda-se, porra. Então, galera, pra vocês terem noção, é que eu realmente não fiz nada, porque se eu tivesse feito alguma coisa, logicamente ele ia falar o que eu fiz de errado, né? E não falar foda-se, né? Porque isso aí nem é argumento. Aí o Mr. Boymon fala: mas o Max está certo. Aí o Davi Games responde: onde o Max tá certo, caralho? E galera, dá pra perceber a diferença de postura, né? Ele só fica xingando, não mostrou nenhuma prova aqui. Ficou xingando eu, o Mr. Boymon e o Cauê, mostrou nenhuma prova. Além disso, galera, nem pra responder meu vídeo ele respondeu, né? Que já é um indicativo que eu tô realmente certo, né? Já que eu não tenho nada a esconder, né? Diferente dele aí, que nem foi capaz de responder meu vídeo. Aí o Mr. Boymon fala: ele mostrou as provas no vídeo dele, tu não viu? Aí o Davi respondeu: eu vi, só que não prova merda nenhuma. Eu nem sei como eu respondo isso aqui, galera, por conta que, meu Deus, isso aqui nem dá pra considerar isso um argumento dele. Mas enfim, né, galera, caso vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver que são provas válidas, mano. E são motivos sim, mano, são motivos que qualquer pessoa em sã consciência se afastaria de uma pessoa que é assim. Além disso, né, a própria Aninha Lobes viu o vídeo e comentou: você acha mesmo que se as provas não servissem pra nada, ela ia perder o tempo dela comentando, cara? E outra coisa que aconteceu é que o Davi ficava falando que ia responder meu vídeo, só que ele não respondeu até agora. E pra ser sincero, galera, acho que foi até melhor não ter respondido, porque se ele tivesse respondido falando esse tipo de merda que ele ficou falando pro Mr. Boymon, o cara ia apanhar no argumento que nem uma cadela. E vocês lembram do moderador do Davi Games que eu citei mais cedo no vídeo? O Candy Cat na época ficou defendendo o Davi como um belo de um baba-ovo e começou a me atacar me chamando de ganancioso por ter colocado algumas lives para membro. Mas adivinha o que o Davi fez depois quando monetizou o canal? Sim, ele colocou a maioria
maioria das lives dele pra membro. E eu não vi o Candy Cat criticando o Davi, ou chamando ele de ganancioso até agora. E outra coisa que o Davi aprontou nesses meses foi arrumar treta com duas crianças. Um era um troll aleatório e a outra era uma criança carente. Eu não vou perder tempo explicando a treta e como ela começou, já que até eu não entendi. Mas eu vou responder essa postagem que eu achei no mínimo interessante. E vou responder pra escancarar a hipocrisia do Davi Games. Primeiro é que ele acusa o Gabriel de racismo, sendo que o próprio Davi tem um amigo que diz a palavra N-word, que é uma palavra racista. Além disso, eu vou mostrar a prova que realmente o amigo dele diz isso em um áudio. Puta merda, velho. Mano, que moleque filho da puta, mano. Ai, é que eu sou autista e meus moderadores foram tóxicos com você porque você é um arrombadinho e não quer ajuda deles. Você é muito ignorante. Nega! Bom, eu coloquei o áudio todo pra não abrir brecha deles falarem que é fake ou algo do tipo. E pra quem não sabe o significado dessa palavra, eu vou deixar aí na tela o significado. Além disso, o Davi Games é amigo de um cara que chamou o Stranger de macaco. E quem chamou o Stranger de macaco foi o carente do Stickman Calme. Não que o Stranger seja uma boa pessoa, já que ele mesmo já falou a mesma palavra que o racista do Miguel Games BVC. E eu não vou mostrar essa parte ainda, por conta que eu vou mostrar na parte do próprio Stranger. E eu acho engraçado o Davi Games querer acusar esse Gabriel de racismo, sendo que ele próprio tem um racista no grupo de amizade dele. E eu não vi ele pedindo pra denunciar o Miguel e nem vi ele se afastando dele. Agora vamos pro segundo motivo que ele disse. O segundo motivo é que esse Gabriel copiou ele. E sim, galera, esse moleque realmente copiou ele. Inclusive até eu. Mas acho engraçado o Davi falar sobre plágio, sendo que ele mesmo me copiou várias vezes. Não é à toa que o próprio moderador dele reclamou. Mas como foi a primeira coisa que eu falei nesse vídeo foi por ele ficar me copiando, eu não vou me estender mais nesse assunto e vou falar sobre esse terceiro motivo, que eu acho que é um dos mais pesados. O Davi fala que esse Gabriel assediou a namorada do amigo dele. Ele não especifica quem é o amigo e nem mostra provas, então não vou afirmar que é mentira ou se é verdade, já que até eu não sei. Mas acho engraçado o Davi falar isso, sendo que ele já falou que estudou a mãe de uma pessoa que ele tava brigando na época. E lembrando, tá? Quem mandou essa print dele falando essa merda foi o próprio Stranger. E outra coisa que eu acho engraçado é que pra responder essas crianças o Davi tem coragem, mas pra responder alguém que tem mais argumentos, provas e não faz parte de grupo criminoso que nem ele não consegue responder e fica quieto esperando a poeira baixar. E bom, galera, recentemente o Davi Games fez uma postagem no canal secundário dele pedindo desculpas, falando que estava arrependido e que mudou, pra depois ele apagar a postagem e fingir que nada aconteceu. Mas ainda bem que eu printei a postagem e vou colocar aí na tela. Inclusive vou ler e vou fazer uma resposta para esse pedido de desculpas mentiroso dele. Bom, vou ler aqui a postagem que ele fez. Aqui ele me marca, né, Max TSRP, aí ele fala: eu quero te dizer um negócio, Max, me desculpa por ter chamado o João de Pedro. Galera, eu não tô nem sabendo do que ele tá falando, tá? Eu nem tava sabendo isso aí, que ele chamou o João de Pedro, mas enfim, né? Se for recentemente, aí que eu não vou saber mesmo, já que eu não sei nem o motivo porque eles brigaram recentemente, mas enfim, né? Aí ele falou: e pelo CP que havia criado o Daninha Lobes com o Cauê. Primeiramente que você, né, tinha que pedir desculpa pra Aninha Lobes e pro Cauê. Já começa por aí, né, meu nobre? Não pedir desculpa pra mim. E também, né, você se arrependeu tanto que quando eu postei aquele meu vídeo, tu ficou falando lá pro Mr. Boy Moon que minhas provas não eram verdadeiras, que eram falsas, né, que não provavam nada, né? Agora você tá pedindo desculpa por uma prova que você mesmo disse na época que era falsa, que não provava nada, né, basicamente. Aí ele falou: já me arrependi dos meus erros mesmo. De verdade, se arrependeu tanto que apagou essa postagem, aí depois comentou, né, comentou, falando que eu ia fazer um vídeo só xingando ele, baseado em nada, já que meus outros vídeos, né, inclusive o vídeo que eu defendi ele lá do João, na época, quando eu era amigo dele, eu nem fiquei só xingando o João, tá ligado? Eu nem fiquei xingando, então baseado em nada, o cara só quer desmoralizar meu vídeo. Aí ele falou: eu realmente fui idiota naquilo, você é um idiota, já começa por aí, né? Mas se não quiser aceitar minhas desculpas, tá de boa. Eu não vou aceitar mesmo, já que não é verdadeiro e tu apagou a postagem, né? Aí ele falou: e se tu quiser que eu faça um pronunciamento admitindo as minhas merdas, eu posso fazer aí. Ó, o mínimo que você tem que fazer é isso, né, cara? Mas eu acho que você não vai fazer, já que você nem é homem de verdade de admitir os próprios erros. Mas enfim, né? O ideal era você fazer isso, mas não, você preferiu ser covarde, apagar a postagem e fingir que nem disse isso. E pra finalizar esse tópico com chave de ouro, eu quero falar sobre a falsidade que o Davi fez comigo, que inclusive eu não esperava que ele ia fazer isso, mesmo sabendo do caráter duvidoso dele, que foi ele ter se juntado
relacionado com o João, o mesmo cara que ficava falando merda sobre ele. Inclusive quis meter na internet que o Davi tinha feito CP dele. E foi algo bem frustrante ver ele se juntar com um criminoso, já que eu tinha feito um vídeo de 30 minutos só defendendo o Davi, sobre as merdas que o João tava falando sobre ele. Pra agora que eu decidi me afastar dele por conta das merdas que ele próprio tava fazendo, que inclusive eu sempre ficava pedindo pra ele mudar e tentava ajudar ele em relação a isso, pra ver se ia ter uma mudança, né? Só que não, ele não mudou, além disso se uniu com um cara que ficava falando merda dele, inclusive falava merda sobre mim, só pra tentar me fuder. Tirando as coisas que eu tive que ver só por ficar defendendo o Davi Games, já que vários amigos do João vieram encher meu saco, só por conta que eu defendi o Davi na época. Inclusive, na época, me mandaram até gore de animal sendo atropelado, pra vocês terem noção. E João, nem adianta você falar que é mentira, porque eu tenho salvo. E agora, bora pro próximo tópico. Opa! E aí, João? Fiquei sabendo que você tá precisando de uma ajuda, camarada. Me aguarda aí, daqui a pouco eu tô chegando pra te dar aquele empurrãozinho. Bom, o João nesse último mês fez um vídeo de 1 hora. Basicamente esse vídeo é 95% enrolação e 5% de coisa relevante, já que ele ficou enrolando por 1 hora, só pra tentar passar mais credibilidade. Bom, vou deixar os trechos mais importantes desse vídeo. O primeiro aviso é que eu gostaria de alertar vocês que o Rup tem apenas 12 anos, ou seja, isso não justifica nenhum tipo de bullying, nenhum tipo de hate excessivo em cima dele. Ou seja, eu não quero que nenhum de vocês vão atacar o Rup por isso. Pelo contrário, eu quero que vocês entendam que esse vídeo aqui é tanto para me defender, tanto para expor a verdade. Ou seja, mesmo que eu possa xingar o Rup algumas vezes nesse vídeo, eu não quero que vocês ataquem ele. Uma coisa que eu não entendo desse vídeo é que uma hora ele ataca e uma hora ele defende o Hope. Parece que ele não se decide se vai fazer um exposit mostrando as merdas que esse moleque fez ou se vai ficar defendendo ele. E galera, não caiam nessa. Ele tenta justificar falando que o Hope tem 12 anos, sendo que esse moleque faz um monte de bosta na internet, como ficar fazendo gore e ficar mandando coisa mais 18 pros outros. Quando é pra fazer merda tá de boa, mas quando é pra sofrer as consequências dos próprios erros é por conta que ele tem 12 anos, por isso ele faz merda na internet? Bem, dito os avisos, eu acho que eu já posso começar. Eu acredito que vocês já saibam que o Rup tem um amigo chamado Davi Games, aonde esse tal amigo do Rup coincidentemente continha um grupo. E quando eu e o Rup entramos no grupo, cara, tava uma bagunça. Tipo assim, o grupo tinha muito conteúdo criminoso armazenado lá. E cara, eu não consigo nem pensar mais de tanta coisa horrenda que tinha lá. E bem, após tudo isso, eu acordei do dia pra noite e percebi tudo o que acontecia naquele grupo era algo muito errado. E caso isso vazasse, eu estaria ferrado junto com eles. Bom, ele não mostra tantas prints relevantes, mas não que ele esteja mentindo, que aconteceu um monte de merda nesse grupo, já que o próprio racista do Miguel Games BVC fala que aconteceu um monte de merda lá, e ele também era um dos integrantes do grupo, então é verdade o que o João tá falando. Mas galera, eu duvido que o João mostraria as merdas que aconteciam naquele grupo, ou falaria que acontecia merda lá, se não fosse a briga que o João teve com o Hope. Se não tivesse rolado essa briga, o João estaria com a boca fechada até agora. Por exemplo, existe uma piada em que o Bake, ele era uma abelha. Só que o contexto dessa piada era um pouco, digamos que, esquisito. O Bake entregava mel pros membros do grupo. Cara, nossa, quando eu vi isso, quando eu percebi essa piada escrota, me deu vontade total de vomitar. Não é à toa que isso envolve um animal. Cara, pra mim, isso é totalmente ridículo. É um bagulho muito credo, mano. Tipo, que nojo, cara. Envolvendo animal, cara. O que você tem na cabeça, seu merda? Mano, tipo assim, cara. Quando eu percebi isso, eu fui correndo falar com meus amigos, que no caso são os atuais, falando sobre isso,
falei que a gente deveria dar uma pesquisada se isso era consideravelmente uma zoofilia. E adivinha? Os resultados deram positivo. Além dos caras cometerem zoofilia. Que bagulho esquisito. Mas eu não fico nem surpreso, porque já achava o Peik um esquisito mesmo. Sobre esse bagulho de zoofilia, eu só acho esquisito mesmo. Não acho que eles sentem tesão em animal, só pra deixar claro. Mas acho bem esquisito esse tipo de piada. E não perguntem pro Peik o que tipo de piada envolvendo abelhas ele fazia no grupo. Mas bem, vamos pra segunda coisa que eu gostaria de pontuar aqui. Após eu sair do grupo, eu estava brigado com o Peik totalmente. Só que eu e o Hope já tínhamos nos resolvidos. E a gente já estava trabalhando junto na equipe de um jogo que o Hope está desenvolvendo atualmente. Sim, ele se resolveu com o mesmo cara que fazia agora e mandava coisa mais 18 pros outros. Coloquei essa parte para vocês verem que o João não é santinho na história, já que ele ficou se vitimizando no vídeo dele, falando que foi manipulado. Preferi cortar essas partes porque não achei importante. Só acho muito engraçado um moleque que diz ter 16 anos de idade sendo manipulado por gente de 12 anos. Mas enfim, outra parte que ele fala depois disso é o motivo que eles brigaram, que foi por conta do jogo do Peik, que é uma cópia do Forsaken, ou Forsaken, não sei como pronunciar o nome desse jogo. Eles brigaram por conta que o Hope e o Peik fizeram uma parceria, e o João ficou contra essa parceria que o Peik tinha feito com o Hope. Então ele e o Peik discutiram sobre isso, e o Peik decidiu demitir o João por conta disso. Um motivo bem bobo. Bom, eu só falei por conta que metade do vídeo é o João chorando por conta que ele foi demitido e por conta que ele fazia 90% das coisas do jogo do Peik e mesmo assim foi demitido. E se eu passei alguma informação errada, pode me corrigir, João. É por conta que tu falou 300 coisas diferentes no teu vídeo, aí ficou meio confuso. Então foi isso que eu entendi. Mas se eu errar alguma parte, pode me corrigir. E eu não coloquei o trecho dele falando por conta que ele ficou falando por muito tempo sobre. E também como o intuito desse tópico é deixar o mais resumível possível, eu não coloquei a parte toda e decidi tentar explicar pra vocês. Os caras me concedem essa frase incrível aqui. Não porque o João é um mamaco. Cara, isso já é consideravelmente racismo. Bom, aí ele fala sobre essa mensagem de Stickman Calm, que eu prefiro não dizer minha opinião e deixar vocês pensarem se o que ele disse foi racismo ou não. Mas deixando claro que o próprio Stickman Calm pediu desculpa, e ele mesmo fica vitimizando na postagem dele, e ele mesmo confessa que sempre queria entrar em uma polêmica, porque é um carente de merda. E já que ele quis se meter em polêmica, que ele agora tem as consequências de entrar em uma, já que ele não é uma criança de 6 anos. Ele vai colher as consequências do que ele disse sim. Por isso preferi deixar essa parte no vídeo. Sem falar de um dos amigos do Hope, que no caso é o Miguel, que tem que estar do lado do Hope, ele tem um áudio falando um termo racista, que no caso é muito pesado na gringa. Bom, ele não mostra no vídeo, mas me mandaram esse áudio no meu PV do Discord. Eu já até mostrei aqui no vídeo no tópico do Davi Games, mas vou colocar de novo pra vocês escutarem. Puta merda. Mano, que moleque filho da puta, mano. Ai, é que eu sou autista e meus moderadores foram tóxicos com você porque você é um arrombadinho e não quer ajuda deles. Você é muito ignorante. Nega! E o Hope, antigamente, pra vocês terem noção, ele fazia vídeo matando pessoas que ele não gostava. Ele fazia desenhos de gore, desenhos de pornografia explícita. E cara, sinceramente, de um tempo pra cá, ele não mudou. Ele literalmente continua sendo a mesma pessoa que eu conheci lá em 2020, 2021, 2022, sei lá, cara. Aí você vê que o João falou que o Hope nunca mudou. Mas antigamente, lá nos primórdios da treta que eu tive com o Hope e com o João, eu usava argumentos sobre o Hope fazer gore e o João ficava defendendo o Hope, falando que ele mudou e não fazia mais isso. Pra agora ele confessar que o Hope nunca tinha mudado. E também, se tu sabia que ele fazia esse tipo de coisa, por que você não se afastou dele, hein, João? Preferiu ficar sendo amigo de um criminoso e só se afastou por conta de um motivo bobo? Muito bom ver a cara de pau que o João tem em meter uma dessa sabendo que o Hope fazia esse tipo de coisa e decidindo se afastar só agora. Porque, gente, o Hope, recentemente, eu descobri que ele forjou uma print de racismo sobre um cara que o Davi Games hoje em dia está brigando.
Bom, eu já tava suspeitando que essa print era forjada ou algo do tipo, por conta que eu conheço muito bem a laia do Davi e do Hope. E engraçado é que o Hope fala que foto e ele manda uma mensagem encaminhada, como isso provasse algo. Além disso, a print tá recortada. Pra terem forjado o que o moleque disse, tá muito fácil. E também ninguém sabe o que eles ficaram falando antes do moleque ter falado isso. Eles podem ter falado atrocidades pro moleque e o moleque falou isso na emoção pra tentar afetar eles. E eu comecei a duvidar muito menos dessa possibilidade por conta que o grupinho do Davi ficaram chamando o moleque de molestado na própria live dele. Pra vocês verem o quão burro eles são, os caras tão plantando provas contra eles mesmo. Ou seja, além dele forjar essa print, dá pra perceber que a print é fake tanto por conta da fonte, porque a fonte não coincide com a fonte original do Discord. Dá pra ver um mini corte, ou seja, dá pra perceber que é recortado. É, Davi, a situação tá ficando feia pro seu lado. Eu não duvido que o moleque não tinha falado isso, já que eu não boto minha mão no fogo por ele. Mas não dá pra mentir que se realmente for forjado, os caras se esforçaram pra fazer isso, já que eu mesmo acreditei achando que o moleque tinha falado isso realmente. Além disso, o Davi querer acusar o moleque de racismo, sendo que ele é amigo de pessoas que também têm falas racistas, é no mínimo hipocrisia. Cara, depois que eu vi isso, eu fiquei muito poggers. Afinal, o Hope ele abusou desse tal racismo que o Nick Prime cometeu pra fazer gore do cara. Tá, eu vivi o suficiente pra ver o João lançar um argumento minimamente bom. E pra acrescentar alguma coisa nessa parte, eu quero falar sobre algumas coisas. O próprio João forjava prints falsas na época que o Davi ainda tava no meu lado, pra tentar lascar o Davi. Eu não duvido nada que o Miguel aprendeu a forjar prints pra tentar foder os outros. E o resto do vídeo ele faz um react porco de um vídeo porco, que era o vídeo do Hope. Basicamente o Hope fez um react de um vídeo desabafo do João e o João fez um react do react. Basicamente foi isso. E como um belo de um Betinha, o João fez um vídeo humilhante, pedindo desculpas pro Peik e pro Hope. O mesmo Peik que ele acusa de zoofilia e o mesmo Hope que faz gore e manda vídeo mais 18 pros outros. Na justificativa que estava com saudade deles. Vou deixar o vídeo aí na tela pra vocês verem essa humilhação. E uma parte que eu quero falar sobre esse vídeo do beta do João é que ele faz uma hipocrisia. No vídeo dele de 1 hora, ele fala que o Hope sempre fez merda desde quando ele conheceu ele. Mas no vídeo, ele fala que o Davi que influenciou ele a fazer merda. Uma coisa que não faz o menor sentido com o que ele tinha falado naquele vídeo enorme que ele tinha feito. Bom, resumindo, no vídeo dele de 1 hora, eu achei que ele finalmente ia bater de frente com eles. Mas depois quando eu vi esse vídeo de desculpas, eu percebi que não melhorou nem um pouco e continuou sendo um idiota que não tem palavras. Já que no próprio vídeo dele de 1 hora, ele fala também que tem amigos novos e que não são criminosos que nem o Peik e o Hope. E fala que não sente falta deles, mas nesse vídeo que ele basicamente abre as pernas que nem uma puta, ele pede desculpas e fala que tava sentindo falta deles. Uma coisa que eu acho é que o João tem uma dependência emocional por eles dois. E não consegue aceitar o fato que a amizade deles acabou e que o Peik e o Hope são péssimas pessoas. Não que o João não seja também, né? E enquanto eu tava fazendo esse meu vídeo aqui, galera, o João apagou o vídeo dele pedindo desculpas e deixou só os exposits. Provavelmente mudou de ideia e percebeu que tava passando vergonha, mas não muda o fato que o cara se acovardou. Bom, galera, bora pro próximo tópico, porque eu já falei bastante aqui, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, eu já falei. Então vamos pro tópico 3 agora. Agora só cachorrada. Fica peladona.
Esse tópico aqui vai ser bastante curto, já que eu não tenho muita coisa pra falar sobre. Mas eu quero falar sobre a irresponsabilidade dos pais do Hope. Porque literalmente o moleque tem 12 anos e faz gore e manda coisa mais 18 pros outros. Com certeza esse moleque não é normal. E caso vocês tenham prints de mais merda que o Hope fez, pode me mandar no Discord que está aparecendo aí na tela. Além disso, esse filho da puta deu a entender que ia tentar puxar o IP de uma pessoa. E pra quem não sabe o que é IP, é literalmente informações privadas da outra pessoa, como o endereço, entre outras coisas. Mas enfim, vamos para o próximo tópico, já que eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Olha o refresco! Venha tomar o refresco para refrescar o calor! Entende? Laranja de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Então vai tomar no seu cu. Primeiro eu vou fazer um leve resumo sobre quem é o DZG. DZG é um canal de opinião que vive fazendo vídeos sobre treta, pra ficar farmando view. Ele é um cara que se intromete na treta dos outros. Um exemplo é que eu tive uma treta com o Brian, por conta que ele queria fazer, entre aspas, uma revanche contra mim. E o engraçado é que ele fala como se tivesse um anime. E outra coisa que não faz o menor sentido, que eu quero responder, o Brian, ele fala que o Davi tratava ele como lixo, mas ao invés de ele querer uma revanche contra o Davi, que tratava ele como lixo, o cara quis arrumar briga comigo. Inclusive, ele e o Davi viraram amigo de volta. Então ele só usou essa desculpinha aí esfarrapada pra voltar a encher meu saco, por conta de uma treta que eu tive em 2023 com ele, se não me engano. Mas voltando a falar sobre o DZG, depois que eu tive treta com o Brian e com ele, por conta dele ter se metido na discussão que nem envolvia ele algum tempo depois começou a ser amigo do Davi Games. Olha que coincidência, o cara brigou comigo por conta do Brian e logo depois o cara vira amigo de um cara que faz crime e do mesmo cara que eu tinha uma certa rivalidade na época, que era o Davi. E outra coisa que aconteceu na minha treta com o Brian é que os amigos do DZG entraram no meu server do Discord pra ficar infiltrado, provavelmente querendo entrar pra printar caso eu falasse alguma besteira, pra tentar usar contra mim. Aí quando eu vi uma conta que eu nunca vi na vida e nunca vi essa pessoa comentando no meu canal, eu comecei basicamente a interrogar a pessoa pra ver se era uma pessoa normal ou se tava com segundas intenções no meu servidor. Aí durante a conversa eu falei pra pessoa mandar o canal dela. Aí o cara mandou o canal dele. Aí eu fui fuçar o canal dele pra ver se achava algo suspeito. E simplesmente eu achei um comentário do DZG. Lembrando, a gente tava no auge da minha treta com o Brian com o DZG. Logo eu não pensei duas vezes e expulsei o cara do server. Logo em seguida, quando eu expulsei o cara, entrou uma conta fake e começou a mandar a foto do Kid Bengala pelado. Sim, eu não tô zoando. Eu não printei nada por conta que o cara tava spamando a foto sem parar. Então não pensei duas vezes em banir o cara e apagar as imagens. E não dá pra dizer que é uma coincidência, já que a conta fake entrou em seguida quando o cara foi expulso. E detalhe, meu server tá cheio de menor de idade. Sim, ficar spamando foto de ator pornô sem roupa pra um server onde tá cheio de menor de idade. Não dá pra dizer que isso é normal. E deixando um aviso, eu não tô falando que o DZG tem algo a ver, já que eu não tenho nenhuma prova que ele estava envolvido. Mas que um amigo dele entrou pra ficar estragando meu server, isso não dá pra mentir. Eu não lembro qual é o nome desse amigo do DZG, mas lembro que ele era um português. Tinha que ser um cara que roubou nosso ouro, né? Impressionante isso. E inclusive ele postava Robin Brainrot. Eu acho que o DZG devia no mínimo repudiar o que o amigo dele fez. Além disso, se o DZG não tivesse feito aquele vídeo me difamando, eu duvido que o amigo dele entraria no meu server pra fazer bosta. Bom, durante a minha treta que eu tive com o DZG, eu vi ele fazendo uma live. E eu decidi na live dele exclusivamente pra debater com ele, já que ele tava fazendo vários vídeos sobre mim. E eu não queria fazer um vídeo sobre ele por conta que eu já tava cansado de tretar com os outros. E queria seguir com o meu canal em paz na época. Então eu fui na live dele na intenção de debater, pra ver se os inscritos do DZG parassem de achar que eu era o errado e ia mostrar meus pontos na live. Logo quando eu cheguei na live, o DZG já ficou gaguejando e se enrolando todo. Até que ele propôs um acordo de paz entre eu e ele. O acordo era cada um apagar as coisas que fez para o outro. Eu apagar minhas postagens que eu tinha feito me defendendo, e o DZG apagar os vídeos sobre mim e as postagens. E ele fazer uma postagem falando que era pros inscritos dele me deixar em paz e que a treta tinha acabado. Só que tem um detalhe, o cara quebrou o acordo mais de 2 vezes, não cumprindo o próprio acordo que ele tinha sugerido. A primeira foi ele deixar um vídeo que ele fez sobre mim no ar. Inclusive esse vídeo tá no canal dele até hoje. A segunda é ele ter ido na minha live, sendo que o acordo era a gente não se mencionar mais e cada um seguir sua vida. A terceira foi ele me marcar na comunidade dele, me metendo na briga do Davi Games e do moleque que o Davi tava brigando. A quarta foi ele comentar no meu canal, como se nada tivesse acontecido. E bom galera, depois que as merdas do Davi e do grupo dele explodiram, o DZG decidiu se afastar do grupo. Inclusive o racista do Miguel Games VVC anunciou que o DZG ia se afastar do grupo e disse que ia até se afastar deles. Só que tem um porém, o DZG continua comentando no canal do Davi até hoje. Então além disso, o DZG mentiu que ia se afastar deles, já que ele continua sendo amigo do Davi, mesmo sabendo de todas as merdas. Inclusive o próprio DZG participava do grupo,
grupo, então ele já sabia das merdas desde o começo e não falou nada. Além disso, não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo. É tipo você ser da panelinha do King do Discord e depois de geral do grupo se fuder, você sair do grupo e continuar sendo amigo do King, mesmo sabendo das merdas que ele fez. Lembrando, isso é só um exemplo. DZG, você pode até meter que tá dando uma segunda chance, mas saiba, eles quanto ao Davi não vai mudar, já que o próprio Davi me atacou recentemente me chamando de putinha, sendo que ele é a maior putinha, já que só foi o Hope pedir pra o Davi tirar o João da moderação, que o Davi nem questionou e já tirou o João sem mais e sem menos. Então você que é uma puta, Davi, já que é você que fica fazendo o que seus amigos falam pra você fazer que nem uma putinha. E bom galera, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, vamos para o próximo tópico. Gigante bem da hora. Aí, tem esse símbolo no meio aqui que eu sei que muitos de vocês vão falar: uai, Jess, esse é o símbolo do nazismo. E bom rapaziada, esse tópico não vai ser sobre uma pessoa, mas sim sobre o grupo criminoso do Davi e sobre os integrantes. Primeiro vou listar todos os possíveis membros desse grupo, ou que já foram desse grupo, ok? Primeiro, Davi Games. Segundo, o Hope. Terceiro, o João. Quarto, o Peike. Quinto, o Candy Cat. Sexto, o DZG. Sétimo, o Stick Me Calme. E oitavo, o Miguel Games BBC. E provavelmente tinha outras pessoas, mas como eu não conheço e não são relevantes aqui para esse vídeo, eu não vou citar outros possíveis participantes do grupo. E vocês perceberam que todas essas pessoas que eu citei estão envolvidos em alguma merda ou fizeram algum crime? Eu não duvido nada eles mudarem a narrativa falando que não tinha nenhum crime acontecendo lá ou coisa do tipo. Mas relaxa que o próprio Miguel Games BBC admitiu que todos do grupo fizeram merda. E galera, outra coisa que me deixou indignado foi o DZG querendo passar pano pra uma merda que o Candy Cat fez. Bom, pelo que eu entendi, o Candy Cat ficou mandando bandeira nazi no grupo. Eu vou botar o trecho do DZG falando sobre. Bem, já adiantando que todos que apareceram aqui já pediram desculpas, então tá safe, não tem problema algum. Eu só vou dar uma opiniãozinha do que eles fizeram. Bem, no caso, quem eu vou falar é o Candy Cat, Hope e o Miguel Gamer BVC 2.0. Pois sim, eles fizeram algumas cagadas, seja no servidor privado dos amigos deles lá, do Davi, quanto também no server público para qualquer pessoa entrar, qualquer inscrito do Davi entrar. Então eu vou dar uma mera opinião, principalmente pro Candy Cat. Véi, eu achei muito paia o que os caras fizeram, muito paia mesmo. Teve alguns falando coisas absurdas, outras falando ainda mais, mas o mais paia que teve foi o Candy Cat falando que a penúltima bandeira lá, que era uma bandeira de um cara que usa o cabelinho da testa lá, e que foi em 1940, mais 5 anos. Se você entendeu, você entendeu. Vocês viram, galera, que o DZG fala superficialmente por cima do que o Candy Cat fez. Além disso, o que realmente me deixou indignado foi esse arrombado do DZG fazendo vários vídeos sobre mim na época, por conta que eu tinha xingado ele. Mas quando foi o Candy Cat ficar mandando bandeira NASA, ele ficou bem quietinho sem fazer nenhum vídeo sobre, e quando falou sobre o assunto, ele falou de uma forma bem superficial e sem se aprofundar no que o Candy Cat fez. E lembrando, o Candy Cat continua sendo moderador do Davi até hoje. O DZG, pra tentar passar um belo de um pano, falou que o Candy Cat pediu desculpas, sendo que, galera, o Candy Cat é um dos caras mais falsos que eu conversei, eu não tô falando baseado em nada. Quando eu era amigo do Davi e ia nas lives dele, o Candy Cat sempre me tratava bem, e quando eu decidi terminar minha amizade com o Davi por conta das bostas que ele tava fazendo, o Candy Cat começou a falar mal de mim na live do Davi, chegando ao ponto de até me chamar de ganancioso sem motivo. E, inclusive, ele xingou o Cauê sem motivo algum também, só por conta que o Cauê viu que o Davi tava fazendo merda e decidiu ficar do meu lado. Então o cara demonstrou ser um cara falso várias vezes. Você acha mesmo que um cara desses, que tem esse tipo de atitude, vai mudar? Além disso, pedir desculpas até papagaio pede, então deixa de ser burro desse jeito. E bom galera, eu já ia finalizar o vídeo, só que tem um porém. Teve mais coisas pra eu responder, então eu vou fazer um tópico extra, respondendo as coisas que vieram mais recentes depois que eu anunciei que eu ia fazer esse vídeo. Então bora pro próximo tópico, né? E o último aqui, eu espero, né? Espero que eu não tenha que colocar mais coisas aqui nesse vídeo.
A primeira coisa é que depois que eu anunciei que ia fazer meu vídeo, o Davi tava provavelmente com medo e fez uma postagem pedindo desculpas. Na postagem, ele pede desculpa, pergunta pra mim se eu quero que ele se afaste de algum dos amigos dele. Ele também fala se eu quero que ele me coloque naquele grupo, pra eu ver todas as merdas que eles fizeram lá. E também falou que se eu quisesse, ele faria um pronunciamento. E eu tinha respondido na época, falando basicamente pra ele só se afastar dos amigos dele que fizeram merda. Inclusive, na postagem, ele cita pessoas que eu nem sei quem é. Eu podia muito bem ter sido pau no cu e falar pra ele se afastar de todos os amigos dele, pra ele ficar sem amigo nenhum. Mas eu não fiz isso, eu só falei pra ele deixar de ser amigo dos que fizeram merda. E eu também tinha falado pra ele me pôr no grupo, já que ele mesmo tinha falado que se eu quisesse entrar, eu podia. Até aí tudo bem, né? Parecia estar tudo resolvido. Só que tem um porém, ele literalmente apagou a postagem depois, uma coisa que não fazia muito sentido, já que ele mesmo dizia estar arrependido e que estava disposto de se resolver comigo. E depois eu fui comentar pra tirar satisfações sobre ele ter apagado a postagem e ter fingido que nada aconteceu. Só que esse desgraçado me ocultou do canal secundário dele depois, pra ver o nível de filha da putagem que esse moleque fez. E uma coisa que eu acho que aconteceu é que os amigos dele botaram pressão pra ele apagar a postagem, falando que ele tava certo e que não tinha que pedir desculpas pra mim. Mas enfim, depois disso tinha seguido. Eu não cobrei mais nada, já que eu já estava decidido que ia fazer meu vídeo, mesmo se ele quisesse resolver. E depois, galera, de repente o canal dele caiu por quebrar as diretrizes da plataforma. E eu não vou mentir que depois que fiquei sabendo dessa notícia, eu comemorei muito. Não é à toa que comemorei em live com meus inscritos que o canal desse safado tinha caído. E depois que provavelmente ele ou os amigos dele viram que eu tava comemorando, ele fez outra postagem pedindo desculpas. Provavelmente não porque ele estava arrependido, mas sim porque o moleque já tava todo fudido. E o canal dele tinha caído e eu ainda, meus inscritos, tava comemorando, tendo direito à música pra comemoração. Foi muito bom a live, sem zoeira. Só que depois que eu vi que ele tinha feito outra postagem pedindo desculpas, como eu estava ocupado, eu não tinha comentado na postagem dele. Além disso, eu fui inocente, achando que ele não ia só covardar 2 vezes seguidas apagando a postagem. Mas sim, galera, o moleque apagou de novo a postagem e fingiu que nada aconteceu. Até que o Miguel 13 KineMaster tinha feito uma postagem falando sobre minha treta com o Davi. Até aí tudo bem, já que o Miguel 13 KineMaster era neutro na minha treta com o Davi Games. Até que o Miguel BBC, como um belo viu em trosa, tinha comentado na postagem falando a mesma bosta que o Davi tinha falado, falando que eu ia fazer um vídeo só xingando eles. Detalhe, os caras nem sabiam como tava aí na produção do meu vídeo, então o que eles falaram só foi achismo da parte deles. Até que 5 dias depois o Miguel Games BBC fez uma postagem mentindo respondendo aquele meu comentário. Bom, vou ler a resposta dele pra vocês. Primeiro ele colocou as aspas do que eu tinha falado tá bom racista. Mas sim, galera, eu realmente falei isso, mas não foi baseado em nada. Foi baseado naquele áudio dele que ele fala literalmente a palavra N-word, né? E cara, se você não quer que as pessoas te chamem de racista, então não fica falando coisa racista, né, Miguel? Pelo amor de Deus. Mas enfim, bora continuar lendo. Aí ele falou: o pequeno coágulo me acusando com a maior falta de provas da humanidade. Tem literalmente um áudio de você falando isso, Miguel. É saindo da sua própria boca, tá ligado, mano? Você tá falando que eu não tenho prova? Além disso, né, eu acho engraçado você mentindo aqui pro seu próprio público, né? Isso que eu acho engraçado. Você mente até pro seu próprio público. Mas enfim, bora continuar lendo. Aí ele falou: eu nunca buscaria treta com ele pelo exato motivo que ele nunca fez mal a mim na TDM. E mesmo eu não fazendo mal pra você na TDM, você preferiu, né, ficar do lado daquele criminoso do Davi Games, né? Isso que eu acho engraçado também. E outra coisa, né, mesmo se tu quisesse arrumar briga comigo, você nem ia conseguir, porque primeiro, tu não sabe nem argumentar. Segundo, tu não tá certo, né? Você tá mentindo pro seu próprio público. Só de eu mostrar aquele áudio eu já te refuto tudo aqui, né, nessa postagem aqui que eu já vou mostrar, inclusive. Aí ele fez as menções de assunto, né, o Miguel 13 KineMaster, que não tem nada a ver, então tá de boa. E ainda ele tá falando de mim aqui logo em seguida. Eu não vou marcar ele tá falando de mim, tá, galera? Claro que você não vai querer me marcar, né, cara? Você não vai querer ver uma resposta do meu lado porque tu sabe que eu vou te refutar, né? Só de eu fazer esse vídeo aqui eu já tô te refutando porque eu vou mostrar o áudio agora. Então, galera, quem quiser ver o áudio, eu vou mostrar agora o áudio aí pra vocês. Eu já mostrei, né? Já mostrei umas 2 vezes, mas eu acho que deve tá ficando até chato pra vocês, né? Só que eu vou mostrar de novo pra refutar de vez essa postagem desse cara. Beleza, galera? Então, vou deixar o áudio. Puta merda, velho. Não, mano, que moleque filho da puta, mano. Ai, é que eu sou autista e meus moderadores foram tóxicos com você porque você é um arrombadinho e não quer ajuda deles. Você é muito ignorante. Nega!
E a última coisa que eu quero falar é novamente sobre o Candy Cat, que tá basicamente espalhando uma mentira sobre mim, que é pelo fato de eu supostamente ter virado ganancioso. E bom, primeiro que esse argumento dele não faz sentido, já que toda hora ele fica mudando a narrativa, e fica mudando por 3 narrativas diferentes. Uma hora ele fala que eu sou ganancioso, e a outra ele fala que eu estou ficando ganancioso, e a outra é que eu vou ser ganancioso um dia. Isso sinceramente me deixa meio puto, porque é algo que mexe com o meu caráter. Primeiro que eu criei esse canal em novembro de 2021. Meu objetivo com ele era ter amigos, já que eu era meio sozinho na época. Eu sempre disse que isso era uma das principais razões do porquê eu criei esse canal. E eu nunca pensei que um dia eu monetizaria esse canal, inclusive. A outra é ele falar que eu tô ficando ganancioso por colocar 2 lives pra membro. Sim, isso mesmo. E é engraçado porque o Davi fez a mesma coisa quando monetizou o canal dele. Inclusive, na época, ele colocou mais lives pra membro do que eu. E eu não vi o Candy Cat chamando o Davi de ganancioso. Parece que o argumento dele é seletivo com as pessoas. E eu coloquei algumas lives pra membro porque simplesmente quis. Se vocês forem ver, a maioria das lives são públicas. E também é um direito meu colocar as lives, já que o próprio YouTube permite isso. E outra, eu acho engraçado ele querendo prever o meu futuro, falando que um dia eu vou ser ganancioso, sendo que eu sofri muito pra estar aqui. Ele me conhece há meses e nunca nem falou comigo no privado, sendo que eu já tô anos na plataforma, sofrendo que nem uma cadela. Ele não tava lá quando eu tava desmotivado, ou quando eu tava pensando em desistir do meu canal, e principalmente ele não tava desde o começo do meu canal, já que só eu sei o que eu sofri pra estar aqui até hoje. E também, galera, eu tô no YouTube desde 2021 e eu só monetizei no final de 2025, mais ou menos em novembro ou dezembro, por aí. E outra, eu só recebi meu primeiro salário do YouTube quase na metade de 2026, antes que você ache que eu tô nadando na grana pra ficar nesse nível que você tá falando de ser ganancioso. E lembrando, eu sempre fiz meu canal pra entreter meu público, nunca pensei em dinheiro, só comecei a pensar agora porque meu sonho é ajudar minha família e sempre deixei claro isso. E uma coisa engraçada que eu acabei percebendo é que ele fica me acusando de ser ganancioso, sendo que é ele que fica falando sobre dinheiro e fama toda hora. Inclusive quando o canal do amigo dele caiu, que é o Davi Games, ele veio me avisar que o canal do Davi tinha caído, por algum motivo que eu não sei. Mas até nisso ele consegue falar sobre fama e dinheiro. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ser sincero, tá? Peço desculpas aí pela demora aí de ter soltado esse vídeo. Eu tava, né, tentando caprichar nos meus argumentos, no roteiro. Na edição, né, eu não consegui muito, só em alguns momentos, por conta, né, que esse vídeo aqui tem mais de 30 minutos, eu nem sei se vai ter mais de 40, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? E antes de finalizar, né, eu vou dar um presente aí pra vocês, vou botar uma parte aí da música aí que um amigo meu, Cauãzinho, fez aí, né? Quando o canal do Davi tinha caído, ele fez essa música pra gente comemorar em live. E eu vou deixar inteira aí para os membros, inclusive, tá? Vocês vão poder escutar aí os membros do canal. Mas para vocês aqui que tá vendo pelo vídeo normal, eu só vou botar uma parte pro vídeo não ficar tão longo, ok? Então é isso, e fiquem aí com esse belo trecho, no caso, né? Esse belo trecho aí dessa linda música aí que o nosso camarada aí, Cauãzinho, fez. O Davi Game se fudiu. Tá falando alto, mas cai no mesmo chão. Eu vi teu passo torto na esquina. Pagou de forte, virou piada então. Oh.